sou Fábio Alves e estaremos aprendendo sobre leitura musical e escrita musical. Curso básico para leitura musical, quarta etapa. Quando pegamos um livro, vemos uma história, nessa história ela tem sentido, ela tem começo, meio e fim. Uma partitura não é muito diferente. Ela tem a introdução, ela tem um meio e também tem um final. Só que isso é representado por símbolos que muitas das vezes fica muito confuso, né? Então, esses próximos slides estaremos aprendendo a respeito de um pouco dessa introdução da música, no começo de uma partitura, como é que ela funciona. Aqueles números, sustenidos, bemóis, significa se ela é 4x4, se ela é 2x4, se ela é 3x4. Então, estaremos aprendendo a respeito desses sinais. A introdução da música. Nesse slide, estaremos vendo o início de uma partitura. Logo de início, estaremos vendo clave, a tonalidade da música, onde está escrito sustenido ou muitas das vezes substituído por bemóis, a divisão da música, se ela é binário, ternário ou quaternário, o tempo da música, ou BPM, né? Tempo, ou BPM, batida por minuto. Se ela é 120, se ela é 70, então nesse local identificaremos o andamento da música. Logo a seguido, temos barra de compasso. A barra de compasso, ela determina qual o valor da nota que eu preciso ter lá dentro. Ela limita a quantidade do compasso. Então, começa uma barra de compasso até a outra. Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4. Então, de uma barra a outra, eu tenho que ter 4 tempos. Que isso determina, nesse caso que nós estamos vendo o exemplo, um compasso quaternário. Ou seja, um compasso 4x4. Barra dupla. A barra dupla em uma música, ela é colocada em muitas músicas clássicas. Por exemplo, para determinar o trecho. Muitos popurris são usados a barra dupla. Por quê? Popurri geralmente são músicas emendadas, músicas que terminam uma e começa a outra. Então, quando termina uma música e começa a outra, então é colocado como barra dupla para diferenciar bem um trecho de uma música para a outra. Como estamos vendo o exemplo, entre uma barra simples e uma barra dupla, nesse espaço é chamado de compasso, onde são escritas as notas musicais. Como nos slides anteriores, vimos o pentagrama, conjunto formado por 5 linhas e 4 espaços, onde são escritas as notas musicais. E para terminar uma partitura, a barra final, uma linha fina e uma linha grossa, mais destacada. Ali significa que é o fim da música. Uma breve revisão, então, pelo que vimos nos compassos. Nesse slide, estaremos aprendendo o seguinte. Logo depois, na fórmula de compasso, temos lá a clave, o tom da música. Logo em seguida, temos a divisão quaternária. Nesse 4x4, temos o seguinte. Quantas e qual? Observem os slides. Em cima temos o 4. Fazemos a pergunta antes da interpretação da música. Quantas? Mas quantas o quê? Quantas figuras? Quantas figuras para preencher um compasso? O número de baixo, fazemos a pergunta. Qual? Qual figura vai preencher esse compasso? Em videoaula anterior, vimos o quadro Valor Comparativo de Figuras. Temos lá a primeira figura, semibreve, logo seguido 2 mínimas, depois em seguida 4 semínimas. E assim, no decorrer da divisão, vai descendo
uma pirâmide. 1, 2, 4, 8. Ou seja, essa figura é a quantidade que preenche o compasso. Ou seja, eu preciso de 4 semínima para eu ter uma semibreve. Eu preciso de 8 colcheias para ter uma semibreve. Divisão de compasso simples. Temos o exemplo do compasso binário, 2 por 4. Este exemplo eu coloquei o seguinte: contagem de tempo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, isso quem marca é o metrônomo. Instrumentos melódicos. Os instrumentos melódicos são instrumentos que executam a nota, eles são afinados na nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então executa essa escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então ele sobe essa escala. Em seguida, temos o som das notas. Por ser uma divisão binária, 2 por 4, temos na segunda linha a nota mínima. Por ser uma divisão binária, temos na segunda linha a figura mínima mais a nota Sol. O solfejo desta compasso fica Sol por ser 2 tempos. Segundo compasso fica Lá por ser também 2 tempos. A figura mínima no valor de 2 tempos. No terceiro compasso temos notas semínimas. Notem que é uma por tempo. Mi, Sol, Si, Ré, terminando no quarto compasso. Os instrumentos rítmicos são tambor como caixa, bumbo, prato, o toque de um banco, o som de um chimbal. Não tem escala, não tem afinação, por isso são chamados de instrumentos rítmicos. Tudo que você faz um ritmo, você tem um instrumento, você tem um som. Então a palma também é um instrumento rítmico. No exemplo, instrumentos rítmicos, temos ali a mesma divisão, 2 por 4, ou um compasso binário, e temos lá tá, 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 tá. Sendo executado esse exercício na palma, então fica tá, 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 tá. Esse é um exercício rítmico. Esse slide tem um erro proposital. Coloca nos comentários abaixo qual erro é esse. Se você estudou e sabe certo o que está se aprendendo e o que é que está errado, coloque no comentário abaixo. Esse slide tem um erro. Qual erro é esse? Erro? Aonde? Fala para mim.
Em videoaulas anteriores, eu mostrei um pouco do compasso composto. Mas como seria isso? Compasso composto. Composto binário, composto ternário, composto quaternário. Mas como surgiu? Vamos ver exemplo. Como surgiu o compasso composto? Essa é a pergunta. Um exemplo de um compasso binário, temos lá 2 por 4. Então, multiplica-se em cima por 3, igual a 6. O número de baixo multiplica-se por 2. Temos 8. Então, temos o compasso binário composto 6 por 8. Notem que a escrita já começa a ser diferente, mas a pergunta ainda é a mesma. Quantas? 6. Qual figura? Figura 8.